imaginar que alguém pudesse amar. Amados irmãos e irmãs, nós estamos dando início ao programa da liturgia diária da comunidade Católicos em Dublin. O objetivo, a razão de ser deste programa é aquele desejo de tornar realidade aquela palavra do nosso Salvador que diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o nosso objetivo é fazer deste programa, desta iniciativa, um meio pelo qual os irmãos serão alimentados espiritualmente, serão nutridos com aquilo que existe de mais forte, de mais substancial, ou seja, a palavra de Deus. Essa palavra é viva e eficaz. Então nós iremos hoje, nesses dias grandes, não é? O povo no interior do Nordeste costuma chamar a Semana Santa de os dias grandes. E é curiosa essa expressão de os dias grandes, porque alguém poderia pensar, mas os dias são mais longos durante esse período, as horas aumentam? Não, de forma alguma. A grandeza destes dias não se encontram na quantidade de horas, mas no que nós estamos celebrando nesses dias. De fato, estes são dias grandes. Grande não porque são mais longos, mas grande porque é aquilo que nós celebramos durante esses dias. Ou seja, o mistério da morte e ressurreição de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então nós iremos fazer isso exatamente ouvindo a palavra de Deus. Nós iremos mais precisamente ouvir o texto do Evangelho de São João, capítulo 12, versos de 1 a 11. É a perícope do Evangelho que nós iremos ouvir neste dia. Então, vamos iniciar este momento com uma breve oração. Você que está me ouvindo da sua casa, você que está me acompanhando, os irmãos que estão nos acompanhando, pode fazer uma prece comigo, para que o Senhor ilumine você que vai ouvir e a mim que irei falar, a minha fala e a sua escuta. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar a proclamação do Evangelho de São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume com 300 moedas de prata para dar aos pobres?
Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Porém, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Você possa dizer no seu coração e com seus lábios: glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, amados, nada melhor do que começar esta santa semana meditando a palavra de Deus, meditando este evangelho. E a primeira coisa a ser dita sobre esta perícope, sobre esta passagem do evangelho, é que ela inicia com uma informação cronológica. O evangelho começa dizendo 6 dias antes da Páscoa. É exatamente como nós nos encontramos, 6 dias antes da Páscoa dos judeus. E nós também estamos ouvindo esse texto 6 dias antes da Páscoa, que nós iremos celebrar. Quando a gente ouve essa passagem da unção de Betânia, a grande dificuldade, sobretudo para quem estuda essa passagem, para quem medita, é uma dificuldade na harmonia, em harmonizar o que João está dizendo com as informações que nós temos nos evangelhos sinóticos, especialmente Mateus e Marcos. Por quê? Porque também Mateus e Marcos falam de uma unção antes da, vamos dizer assim, da paixão do Senhor. Porém, há aqui uma dificuldade entre Mateus, Marcos e João. Por que a dificuldade? Porque a harmonização se dá em vários níveis. Primeiro, o local onde essa unção ocorreu. Segundo, quando essa unção ocorreu. E terceiro, onde Jesus foi ungido, né? São esses três elementos, né? Onde, quando e como, né? Vejamos, a dificuldade está exatamente porque, enquanto João está nos dizendo que a unção ocorreu na casa de Lázaro, ou melhor, ocorreu ali em Betânia, estava ali Lázaro e suas irmãs. Marcos e Mateus nos falam da casa, vamos dizer assim, de Simão o leproso, né? Simão o leproso. E não especifica quem foi a mulher que ungiu propriamente, né? Porém, os grandes comentadores da Sagrada Escritura, Santo Agostinho, Orígenes e o próprio São Tomás de Aquino, dizem que não é complicado nós, vamos dizer, harmonizarmos os sinópticos e o Evangelho de João, ou seja, dizer que se trata da mesma unção. Apenas são informações diferentes, não é? Nada impede que aquela casa seja a casa de Simão o leproso, que foi curado, não é? Tenha sido curado por Jesus. Nada impede, nos dizem aqueles comentadores, grandes eruditos da Sagrada Escritura.
Mas também há uma discrepância em relação aos dias. Enquanto Mateus e Marcos falam de 2 dias, João nos fala de 6 dias. Os exegetas são unânimes em falar que o mais provável é que João esteja correto, seja mais preciso na cronologia. E os sinóticos apenas estão dando uma data aproximativa. Isso acontece na nossa fala, né? Muitas vezes a gente tem alguns que são bem jornalísticos, né? Outros já são mais, assim, gostam de usar figuras de linguagem, né? Bom, o importante é que ocorreu a unção. Porém, há aqui ainda um outro aspecto, né? Qual é o outro aspecto? É que enquanto Marcos e Mateus falam da unção da cabeça, João fala da unção dos pés. A gente vê aqui no texto: então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus. Aqui que está a diferença. Enquanto os sinóticos falam da unção da cabeça, aqui em João se fala da unção dos pés. E aqui tem um dado interessante. Que é como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Isso aqui é interessante, porque a unção da cabeça e a unção dos pés. Aqui tem um sentido espiritual, e o nosso objetivo é dar a interpretação dessa perícope um sentido espiritual, uma leitura espiritual. E a primeira coisa a ser dita aqui é que esses 2 relatos se completam. É a unção de todo o corpo. A cabeça simbolizando a unção da divindade, da natureza divina, e os pés, a humanidade, preparando todo o ser do Senhor para o grande sacrifício, para a sua... Porque essa foi a interpretação de Jesus, né? Quando questionam, quando Judas questiona essa prática, essa ação exagerada, segundo ele, de Maria, o Senhor diz que deixasse ela fazer o que estava fazendo, né? Deixe-a, que ela conserve para o dia da minha sepultura. Interpreta aquela ação como em função do sacrifício da sua morte pela salvação da humanidade. Muito bem, vamos então aqui, seguindo a tradição, especialmente de São Tomás de Aquino, fazer uma leitura espiritual desta passagem. Vejam só, Maria ungiu, tomando uma libra de perfume. Então vamos pegar essa expressão perfume. O perfume como simbolizando o bálsamo, a misericórdia, não é? A compaixão. Nós estamos entrando na Semana Santa, irmão. Então nós precisamos dessas virtudes apresentadas por Maria aqui na unção de Betânia. A primeira delas é a compaixão. Esse perfume simbolizado pelo bálsamo é a compaixão. Por que a compaixão? Nós precisamos ser compassíveis. Por quê? Porque o nosso Salvador irá sofrer. A liturgia é isso, é o sofrimento aqui e agora do nosso Salvador. O sofrimento eterno do nosso Salvador. E nós somos chamados, com esse bálsamo, a termos compaixão. Simboliza a compaixão. Ou seja, nós precisamos sofrer com, ser compassíveis. Veja, a maior tristeza em nossos dias é ver com quanta indiferença muitos vivem a Semana Santa. Quantas pessoas são indiferentes, né? Nós estamos celebrando o gesto mais, vamos dizer assim, mais amoroso em toda a história da humanidade, que é o gesto do amor de Deus, e as pessoas estão indiferentes, não é? Como os soldados romanos estão comendo, bebendo, fazendo banquetes, e há uma expressão italiana que diz menefrega, quer dizer, não me importa. E as pessoas tomaram aí um chá de menefrega, ou seja, não me importa com isso, né?
Quantas vezes em nossas comunidades, pessoas que se dizem católicas, fazem da Sexta-feira Santa uma festa, um baile, e estão indiferentes, né? Pois bem, o exemplo de Maria, ela tomou aquele bálsamo simbolizando a compaixão. Nós precisamos sofrer com. E aqui é uma virtude que, se você vai entrar na Semana Santa, se você vai viver a Semana Santa, você precisa da virtude do bálsamo, ou seja, da compaixão. Se compadecer. A gente faz isso com os irmãos, na nossa caridade, no gesto de caridade, tentando ajudar, não passando pelo que está sofrendo e sendo indiferente, né? Esse é o grande perigo dos nossos dias. Depois, o texto nos diz que ela, usando a própria expressão, né, um perfume de quê? De que era feito esse perfume? De nardo, Nardo é uma erva pequenina. Então aqui nós precisamos de uma outra virtude. Esse nardo aqui simboliza a humildade. Precisamos entrar nestes dias de Semana Santa com humildade, sermos humildes. O grande perigo do orgulho talvez esteja aí em conexão à humildade e também à compaixão. Normalmente as pessoas que não se compadecem das outras é porque são orgulhosas, não sabem o que é a humildade, né? Às vezes uma pessoa não está passando por um problema e diz, eu também não vou passar. Se engana, irmão. Nós somos feitos do mesmo barro, não é? Não importa onde nós moramos, quanto temos na nossa conta bancária, todos padecemos dos mesmos problemas. Então, nada como a humildade para entrarmos na Semana Santa. Por fim, amados irmãos e irmãs, nós poderíamos dizer que são necessárias duas outras virtudes. Nós já falamos, a primeira é a compaixão, a segunda, a virtude da humildade, e por fim, nós deveríamos falar aqui da virtude da fé. Não é? Onde é que aparece aqui a fé? Não é? A fé aparece no fato que é o nardo puro. Né? A fé pura. Às vezes a pessoa tem dificuldade de entrar e viver a Páscoa. Por quê? Porque não tem uma fé pura. Talvez até tenha uma fé, mas não uma fé pura. Ou seja, aquela fé verdadeira em Deus, em Jesus. Aquela fé desinteressada, não é? Quantos irmãos têm uma fé interessada? Quando estão com um problema, aí vem para a igreja e reza, aí faz promessa, não é? No cerco de Jericó, em nossas comunidades, quantas vezes vem quantas pessoas que aparecem, que nunca aparecem, né? Mas ali não é uma fé pura muitas vezes. Por quê? Porque ela está interessada em alguma coisa, ela deseja alcançar alguma coisa, ela almeja alguma graça. E aqui é preciso ter uma fé pura, não é? Porque eu sei que nós estamos pedindo a graça de sermos livrados, de sermos livres, devemos rezar nesse sentido por esse coronavírus, mas nós devemos entrar na Semana Santa com a fé pura. Independente de qualquer coisa, nós iremos celebrar esta semana. Essa fé genuína, autêntica, vamos dizer assim, uma fé desinteressada. Eu amo a Cristo, não pelos benefícios que Ele pode me trazer, mas porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o meu Salvador. E não importa o que acontecer, como lá os 3 jovens de fé, nós rezamos e dizemos ao rei, não importa, rei, nós iremos pedir ao Deus do céu que nos livre deste mal, que nos livre dessa fornalha, mas se Ele não nos livrar, nós iremos continuar a louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo e amá-lo. Essa é a fé pura, é a fé desinteressada. Eu louvo e amo a Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Por fim, nós podemos falar da virtude da caridade, não é? A virtude da caridade. Quão importante é a virtude da caridade. Onde é que aparece aqui a virtude da caridade? Ele diz assim: então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro muito caro, né? A caridade dá
tudo, né? Dá o melhor, dá tudo que tem, né? A caridade não tem limites. O caro aqui simboliza essa caridade, esse amor, que nada é mais precioso do que o amado, né? Quando a gente começa a falar muito de números e de dinheiro em relação às outras pessoas, irmãos, é porque a caridade está se acabando, não é? Ou a falta de amor, né? Quando o dinheiro, quando a gente deixa de amar as pessoas, a gente começa a amar as coisas, né? Isso é muito interessante, é proporcional, né? Há muitos que amam mais, amam as coisas e usam as pessoas. Observem isso. Há muitos que amam as coisas e usam as pessoas, quando nós deveríamos usar as coisas e amar as pessoas. Então, quando a gente ama, se eu tenho dinheiro, eu dou tudo, porque o que é mais importante, sei lá, do que o amor que eu tenho por alguém, é mais importante que o dinheiro. Então, isso aqui também está presente, esse gesto de amor. Ela não economizou. Então, vamos dizer assim, quando a gente ama, a gente não é econômico, né? A gente lembra isso lá no Shemar Israel, ama o Senhor com toda a tua força. A força lá é amar com os bens, com os recursos, né? Quando a gente ama, esse amor se manifesta também no bolso, né? Doando a pessoa amada, servindo a pessoa amada com os nossos recursos, com os nossos bens, com aquilo que nós temos, né? Então, por fim, eu queria fazer uma última observação, e essa é a última. Veja, quando Maria entrou ali, preparou-se para essa Semana Santa com as virtudes da compaixão, da humildade, da fé e da caridade, e se expressou com aquele perfume, com ungir os pés do Salvador, ela foi alvo de críticas, não é? De críticas. Judas foi um crítico ferrenho e uma crítica aguçada, uma crítica feroz, não é? Isso é engraçado, né? Os traidores são muito bons nessa coisa de criticar, viu? São ótimos, tem uma facilidade para a crítica. Mas aí também observemos uma coisa. Jesus elogiou a atitude da mulher e disse: deixai-a, ela está me preparando para a minha sepultura. Irmãos, quando a gente está fazendo bem, quando a gente está fazendo as coisas boas, quando a gente nós estamos fazendo boas ações, não nos enganemos, certamente seremos alvos de críticas, seremos criticados. Quando a gente está no caminho certo, é impossível não ser criticado. Às vezes, quando eu recebo muitos elogios, eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado, não é? Porque quando a gente está no caminho certo, não tenha dúvida, seremos criticados. Aqui é uma verdade exata. Quando estamos no caminho certo, a crítica vem. Portanto, amados irmãos e irmãs, não nos preocupemos. O mais importante é o juízo de Deus sobre o que nós estamos fazendo. É o juízo do Senhor sobre nossa vida. E o Senhor elogia aquela mulher. Então, não nos esqueçamos. A nossa caridade, o bem que a gente está fazendo, é como esse perfume que enche aquela casa. O bom odor de Cristo. Oxalá nós fôssemos como essa mulher, que aos pés de Jesus derrama o perfume da caridade, da nossa caridade, os gestos de caridade, que serão criticados, que serão censurados, que serão chamados de fanatismo. E por fim, uma última, e essa é a última observação mesmo, a gente sabe que muitas vezes as pessoas, todas que não frequentam nossas igrejas, nos criticam muito por causa da nossa liturgia, porque dizem que deveria ser mais simples, e que nós deveríamos, em vez de, sei lá, comprarmos paramentos, utensílios,
para usarmos no culto ao Senhor, nós deveríamos dar aos pobres. Aqui é interessante que aqueles que fazem essas críticas estão pouco preocupados com os pobres, como Judas, né? Ele não estava preocupado com os pobres. Nós podemos fazer e devemos fazer as duas coisas, não é? Devemos ter um grande zelo pela liturgia, pelo serviço ao Senhor, pela santidade. Jesus disse: pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre o tereis. E eu fico muito feliz porque quando tive oportunidade de preparar as liturgias dessa semana, me esforcei para fazer com esses sentimentos: caridade, humildade, fé e amor, sem economizar. Porque veja, estamos agora numa semana onde não podemos ter essas liturgias. Como o Senhor dissesse, né? Nem sempre tereis essa oportunidade. E a gente pensava que sempre poderíamos fazer uma Semana Santa com uma liturgia desse ou daquele jeito. Sempre teríamos essa oportunidade. No entanto, chegou um dia em que nós não temos essa possibilidade. Então, Deus seja louvado pelas vezes em que celebramos nossas Semanas Santas do melhor modo que nós podíamos, com a melhor forma, com o melhor canto, com os melhores paramentos, com a maior devoção. Pois bem, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe neste início de Semana Santa e que com esse texto da unção de Betânia nós sejamos preparados para entrar, nós que já estamos nessa Semana Santa, com essas virtudes necessárias: compaixão, humildade, fé e caridade. Não se esqueçam, essas são as virtudes necessárias para entrarmos dignamente nestes dias grandes, nesses dias maravilhosos em que celebramos a redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encerrar este momento com uma prece e gostaria que vocês rezassem comigo também. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Diga amém, irmão, pedindo ao Senhor as graças e as virtudes necessárias para viver esta semana. Nós aconselhamos vivamente que vocês possam jejuar durante esses dias, especialmente na Sexta-feira Santa. Faça isso, sofra com Jesus, experimente um sofrimento, uma privação, para ter os mesmos sentimentos de Cristo, para não apenas estar na Semana Santa, mas viver esta semana santamente, com piedade, com fé, com amor. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos. Nós não estamos podendo viver liturgicamente em comunidade, mas podemos viver espiritualmente essa semana. Fazer nosso exame de consciência, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e lembrar que aqueles cravos nos pulsos do Senhor são os nossos pecados. O que prende Jesus, como diz a música da piedade cristã, a cruz não são os cravos, mas o seu amor por nós. E quão triste é quando o amor encontra indiferença. Que você possa dizer: Jesus, dá-me compaixão. Jesus, dá-me humildade. Jesus, dá-me fé. Diga isso no seu coração. Jesus, dai-me, sobretudo, amor. Tu me amaste
E o teu amor não pode encontrar em mim a indiferença, a frieza. Nós estamos aqui na Irlanda e aqui é muito frio, via de regra. Tudo bem, é um país frio, mas que o nosso coração seja ardente, esteja ardendo de amor, inflamado de amor pelo nosso Salvador, por aquele que nos amou até a morte e morte de cruz. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude e, como já é costume no nosso programa, peçamos também à Virgem Santa que nos ensine. Ela que ali ao pé da cruz, silenciosamente, viveu aquela Semana Santa, mostrando a sua piedade e nos ensinando a sermos piedosos. Vamos dizer juntos, pedindo a ela o seu auxílio durante esses dias. A Virgem dolorosa, Mater dolorosa, ensina-nos a sofrer com teu Filho. Digamos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Digamos assim: Virgem dolorosa, rogai por nós. Rogai pelos enfermos, pelos infectados pelo coronavírus, pelos desempregados, por aqueles que estão angustiados nesse dia, Mãe. Rogai pelos que sofrem, pelos que padecem. E não permitais que no mundo prevaleça a indiferença. Eu estou bem, eu estou com meu salário, eu estou com minha saúde, então não me importa com os outros, né? É o contrário dos sentimentos da unção de Betânia. E normalmente a indiferença é sintoma da falta de amor. Então, vou agora dar uma bênção para encerrar este programa. Você pode dizer amém a cada exortação. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Diga amém. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Diga amém. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Amém. Que Deus vos abençoe, vos proteja de todo mal, vos proteja da falta de fé, da indiferença. Que nós não sejamos, Senhor, contagiados pelo vírus que mais mata no mundo, que não é o coronavírus, Senhor, mas é a falta de amor, o vírus da indiferença, o vírus da falta de fé, o vírus, Senhor, da falta de caridade, o vírus, Senhor, que destrói famílias, lares. Livra-nos, Senhor, desses vírus e dá-nos, Senhor, os sentimentos para sermos e vivermos fielmente esta semana. Abençoe a cada irmão, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Uma santa semana, irmão. Uma santa semana. Não deixemos de fazer o nosso jejum. Não deixemos de viver essa semana. Se não podemos viver liturgicamente, participando das nossas celebrações, dá uma dor no coração, uma dor grande, não podermos estar com nossas comunidades, celebrarmos a Santa Missa com a comunidade, a liturgia da Sexta-feira Santa, a beleza, a profundidade, a Vigília Pascal, e sabermos que estaremos sozinhos, mas não, o Senhor estará conosco. Vivamos com piedade em nossas casas. Talvez essa deva ser uma Semana Santa espiritual, irmãos, porque nós somos chamados a vivê-la no nosso interior. No nosso interior. Então não deixe. Se prepare para essa semana, sobretudo com o jejum, fazendo a caridade e fazendo o bem. Que Jesus nos abençoe, um dia abençoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De Nazaré, sua fama
espalhou e todos viram.